Ó, pelo jeito, o Dudu tá bem afastado ali do Cruzeiro, hein, gente? Eu vou até pedir pro Kaique pra ele me mandar aqui a atualização, mas a situação do Dudu tá cada vez pior aí no Cruzeiro, tá? O Cruzeiro liberou o Dudu dos treinos, tá? Pra definir o destino do atacante. A gente viu lá que o Pedrinho, né, fez esse gesto aqui de que o Dudu ia vazar do Cruzeiro. Acho também que fica inviável a permanência do Dudu, né, nesse time do Cruzeiro. Então a gente vai falar sobre esse caso, porque depois que o Pedrinho fez toda aquela situação, né, de falar que o jogador ia sair do clube, viralizou de uma forma surreal. É o Pedrinho ainda pegando o jeito, né, gente, de ser dirigente de futebol. Então, a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Bom, Mauro, sobre essa situação aí do Dudu, hein? É constrangedor, né, cara? Eu falei isso outro dia, falando sobre a situação do Cássio, que eu acho que às vezes no futebol brasileiro, o jogador ele perde a oportunidade de parar na hora certa. Mas é complicado também, porque esses caras ganham muito dinheiro, ainda estando fora do auge. Mas já era previsível, Mauro, o Dudu sair dessa forma do Cruzeiro. Lembrando, hein, Gabigol também não tá entregando muita coisa no Cruzeiro, e o Cássio vem sendo muito questionado, mas pegou tudo no último jogo pelo Campeonato Brasileiro. Isso, assim, não era previsível que sairia dessa maneira, né, tão rapidamente, mas que não tinha tudo para dar errado, estava na cara. As contratações foram contratações feitas com base no que os jogadores fizeram ao longo das suas carreiras, não do que conseguiu apresentar agora, no passado recente, ou que era o presente, então. E aí vem essa situação. O Dudu incomodado, se manifestou. O dono do clube está bem incomodado, pelo que sei também, pelo que apurei, com o Alexandre Matos, que foi o responsável pela formação desse elenco. O técnico ele está bancando. Está agindo corretamente agora o dono do Cruzeiro, porque contratou o técnico, ele percebeu. O time não vai andar com esses caras que foram contratados a peso de ouro. Eu quero que o time vença, então escalhe o que tem de melhor. O Cruzeiro está bem colocado no campeonato, está em quarto lugar. Já é um progresso. Mas note, o Dudu nessa situação não deve ser simples a rescisão, deve pagar muito dinheiro, porque o contrato mal começou, né? Imagino, vai custar caro para o Cruzeiro, creio eu, a não ser que apareça um clube interessado e facilite a saída dele. E o Gabriel, que você citou, dos 4 últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, ele nem saiu do banco em 2. Contra o São Paulo, no empate do Morumbi, gol do Caio Jorge, que ganhou dele a posição, né? E nessa vitória sobre o Vasco da Gama no domingo. Ele nem saiu. Estou até vendo aqui a informação que está trazendo aqui o Raí, ó, a multa do Dudu no Cruzeiro acima de 60 milhões de reais. Então, como é que vai ser isso aí? Né? A situação do Cruzeiro assim, é de uma gestão confusa, que tenta seguir um caminho minimamente profissional, racional. Porque não faz sentido. As contratações sempre foram claramente equivocadas. Porque foram grandes jogadores no passado, mas que não conseguem mais entregar tanto. E contratados como se estivessem em alta. E aí o resultado é esse, né? Então, repito, o Dudu nessa situação, e paralelamente você tem o momento do Gabriel Barbosa, com 4 últimos jogos, 2 ele nem saiu do banco, gente. Não é que ele começou do banco, ele não saiu do banco. E o time empatou fora de casa com o São Paulo, foi um bom resultado sem ele, e ganhou do Vasco, também sem ele. E o domingo tem Flamengo, hein? E o domingo tem Flamengo. Cruzeiro e Flamengo domingo em Belo Horizonte. Será que o Gabriel vai entrar em campo, né, contra os clubes? Não dá pra ter certeza nenhuma, que o Leonardo Jardim não tá nem aí. Ele coloca quando acha que tem que colocar. Tem isso, né? É uma dúvida. Pronto, tá aí uma pergunta pra você e pro Raí. Vocês acham que o Gabigol joga contra o Flamengo? Talvez alguém do Cruzeiro possa falar, Leonardo Jardim, bota ele nesse jogo, que esse jogo ele pode jogar com má vontade, pode ser um divisor de águas, ou não? Pra mim, não. Tem nenhuma chance dele ser titular nesse jogo. Os minutos dele têm diminuído nos últimos jogos, nos jogos importantes, né? Os minutos dele têm diminuído. O titular tem jogado muito bem, o Caio Jorge. No jogo contra o Bahia, por exemplo, que ele até perde um pênalti, ele vai lá e marca 2 gols. No jogo contra o Vasco, embora ele não tenha marcado gol, também foi bem de novo. Então, assim, para o que o Leonardo Jardim tem pretendido para esse Cruzeiro,
que é um time que pressione muito o adversário, que corra muito no campo, que jogue num ritmo, né, muito alto, esses jogadores aí com mais dificuldades físicas, vamos colocar assim, como o Gabriel, como o próprio Dudu, tendem a ter menos espaço. E lá no início da trajetória do Leonardo Jardim, não dá nem pra dizer que é perseguição, não quis, tal. Não, ele deu espaço. O Dudu e o Gabriel, eles eram titulares no início da trajetória do Leonardo Jardim no Cruzeiro. No Campeonato Estadual, nos primeiros jogos ali do Brasileirão, nos primeiros jogos da Sul-Americana, mas chegou uma hora que o cara olhou aquilo ali e viu, tô perdendo pra todo mundo, meu time não consegue competir. Aí ele vai e muda naquele jogo contra o Bahia, e ali é o grande, na minha visão, o grande divisor de águas, pelo menos em relação ao time, né? E o Cruzeiro joga muita bola contra o Bahia, né? Já tinha jogado bem contra o São Paulo, jogado bem no sentido de fazer um jogo sólido, sofreu pouco, tal, empatou no Morumbi 1-1, num estádio onde o Cruzeiro sempre perde, conseguiu empatar em 1-1, saindo atrás, buscou o empate. Aí joga bem contra o Bahia, muito bem, amassa o Bahia tá fazendo uma ótima temporada. O Cruzeiro foi um dos 3 times que ganhou do Bahia na temporada. E a sequência, assim, boa, né? Na Sul-Americana o Cruzeiro tá mal, mas não está jogando com esse mesmo time do Campeonato Brasileiro. É um time diferente, com várias mudanças. Então a tendência do Gabriel é ser reserva e ter poucos minutos. E a do Dudu é a de saída. Tem essa questão da multa, são 60 milhões. Ontem até saiu uma conversa de que o Botafogo talvez teria interesse. E uma pessoa da direção do Botafogo até deu uma entrevista para Itatiaia e falou que o Dudu é um jogador que se encaixa em qualquer time do futebol brasileiro, mas por enquanto não tem nada e tal. Assim, não é um pacote simples, né? Porque é uma multa cara, é um jogador que tem um salário alto e um cara que não tem entregado também. Eu acho que tem muito a ver com a lesão que ele teve e isso acontece muito no futebol. Às vezes os jogadores têm lesões muito graves e eles não conseguem retomar o alto rendimento. E pro Dudu, pra mim, parece isso. Ele teve uma lesão muito grave no Palmeiras. No próprio Palmeiras, ele não conseguiu recuperar rendimento. O Abel colocou ele no banco porque não gosta, porque acha um péssimo jogador? Não. Porque estava avaliando ali no dia a dia que ele não estava conseguindo entregar um bom desempenho depois da lesão que ele teve. Por isso ele não teve espaço no Palmeiras. E aí foi negociado com o Cruzeiro. Pro Palmeiras foi um excelente negócio. Tanto que a Leila queria ter vendido, queria ter negociado muito antes. Negociou, aí ele roeu a corda, voltou atrás e ficou. E depois o negócio saiu no fim do ano passado. Então o Cruzeiro acabou, assim, me parece que o Cruzeiro avaliou mal. E agora tem essa bomba na mão aí para tentar resolver nos próximos dias se vai conseguir vender o Dudu ou não. Não é uma equação muito fácil essa do Cruzeiro com o Dudu. Com o Gabriel não me parece ter um problema parecido. A questão é que ele vai ser reserva. Pelo menos nesse momento vai ser reserva. E aí vai ter que provar no campo, nos treinamentos, que ele pode jogar junto com o Caio Jorge, no lugar do Caio Jorge. Hoje, nesse momento, eu acho que isso não vai acontecer. É isso. O problema não é nem o Dudu ter uma multa alta. O problema é ninguém querer o Dudu. Porque é exatamente o que a gente fala aqui. Quem que vai querer comprar o Dudu caro hoje? Quem vai querer comprar o Gabigol caro hoje? Ninguém, gente. Ninguém. Aí eu tô sendo bem sincero, com todo respeito aos dois. Os dois custam uma fortuna ao Cruzeiro. E eram para custar ainda mais. Se o Dudu não desse para trás lá no Palmeiras, que a Leila Pereira ficou até braba, era para ele sair bem mais caro ainda pro Cruzeiro. Gabigol ganha um salário de 2,5 milhões de reais por 4 anos de contrato. Então, o negócio é esse, não é nem o Dudu, o Cruzeiro vai se livrar do Dudu. Tá bom, mas quem vai comprar? Quem que vai ter interesse em pagar caro no Dudu? Essa, pra mim, é a pergunta que não pode calar, porque o Cruzeiro errou, trouxe esses medalhões pagando caríssimo. E aí, ter alguém pra pagar o que o Cruzeiro paga, me desculpa, eu não acho que vai ser nada fácil, a não ser que o Cruzeiro assuma que vai levar um baita prejuízo e que se dane. É melhor se livrar do problema e não ganhar dinheiro do que continuar com ele.